Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo desta quinta-feira nós vamos falar sobre formação de elenco, planejamento e quantos reforços o Atlético Paranaense ainda precisa contratar. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas não sem antes esclarecer que não houve publicação de vídeo inédito aqui no canal Palavra do Atleticano na tarde de ontem, quarta-feira, dia 8 de janeiro, porque eu levei o meu filho Johan, de 1 ano e 7 meses, para tomar uma vacina. Ele acabou tendo uma pequena reação, com um pouquinho de febre, um pouquinho de incômodo, então evidentemente eu acabei passando a maior parte do tempo em função dele, e depois disso não pude dispor do tempo necessário para preparar alguma coisa e gravar, editar e publicar para vocês. Mas há um lado positivo em tudo isso. Isso me permitiu pensar bastante sobre um tema que vem me encucando, me incomodando nos últimos dias, que diz respeito à formação do elenco do Atlético Paranaense, e o que me fez pensar sobre isso foi a informação trazida pelo Vinícius Furlan, do portal Threads e canal Threads TV aqui no YouTube, de que Atlético Paranaense e Vitória avançaram nas negociações pelo centroavante uruguaio Gonzalo Mastriani, sendo que o Furacão poderia receber o volante Felipe Machado como parte do negócio, e a operação se daria por empréstimo de ambos os lados, ou seja, na realidade seria uma troca de empréstimos por um período determinado que, embora não tenha sido divulgado por essas fontes, a gente imagina, a gente deduz que seria válido por uma temporada. E por mais que eu reconheça a qualidade, a utilidade do Felipe Machado, especialmente dentro de um contexto de Série B de Campeonato Brasileiro, eu fico me questionando se realmente faz sentido para o Atlético incorporar 1, 2 ou 3 volantes ao elenco nesse momento, e que outros jogadores poderiam ser necessários para fechar o elenco do Atlético Paranaense para esse início de temporada pelo menos. E foi justamente pensando nisso que a gente, justamente para pensar nisso, desculpem, é que a gente precisa considerar quais são os objetivos do Furacão na temporada, e me parece bastante claro, bastante evidente, bastante óbvio, que o grande objetivo do Atlético na temporada é subir de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, preferencialmente sem sustos, né? Porque o Atlético é economicamente dominante nessa Série B, não há clubes que arrecadem mais que ele. Em termos de estrutura, não há comparação entre o Atlético e os concorrentes, e o nível de investimento tende a ser realmente bastante maior do que os outros clubes envolvidos. Então o Atlético tem sim uma espécie de obrigação de subir com tranquilidade de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, embora eu particularmente não me importe com o título em si. Eu quero é a vaga de maneira antecipada. Se isso implica no título, tudo bem, se não implicar, paciência. E como é que o Atlético pode atingir esse objetivo? Na minha modesta opinião, o Atlético Paranaense está passando por uma transformação. E isso era natural, esperado e quase certamente inevitável, porque a queda da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro, ela transforma a realidade do clube. Não somente a realidade financeira, que vai ser sim afetada, embora nós saibamos também que a diretoria tem feito uma enorme lamentação em torno de cofres que sabidamente estão cheios, e depois da saída de vários jogadores estarão ainda mais, mas principalmente transforma o cenário competitivo do clube. E aí, nesse contexto, muitos jogadores que a torcida gostaria que permanecessem, como creio eu que sejam os casos de Lucas Esquivel, de Tomás Coelho, de Gonzalo Mastriani, vão acabar deixando o clube, para que o Atlético possa formar uma equipe mais coerente com aquilo que vai encontrar ao longo do ano. E isso não significa a gente montar uma equipe ruim, isso significa que vai ser uma equipe diferente. E o que eu entendo? Como é que o Atlético poderia reformular esse elenco, ou até inclusive tem feito mais ou menos nessa linha? O Atlético tem que focar os seus esforços no mercado em contratar jogadores que sobram na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso não significa contratar destaques de Série A, gente, é completamente incompatível, tanto em termos econômicos quanto em termos esportivos. Jogadores que são destaques de Série A de Campeonato Brasileiro, com raríssimas exceções, não vão topar descer para jogar a Série B pelo Atlético. Então o Atlético acerta muito quando vai atrás de jogadores como o Luiz Fernando, por exemplo, ponta que veio do Atlético Goianiense, que deve sobrar com tranquilidade tecnicamente na Série B do Brasileirão. O mesmo pode ser dito do volante Raul, que em boa fase e em boas condições físicas tende a sobrar muito na Série B, assim como o lateral direito Dudu. O próprio Léo, ex-Léo Pelé, ele não gosta desse apelido, tecnicamente é um jogador que na Série B tende a entregar muito, muito bem. Então o Atlético tem acertado na maior parte das contratações, por mais que exista um grande burburinho por parte do torcedor, e eu entendo, é direito do torcedor pensar assim, mas eu entendo aquilo que está acontecendo.
E eu entendo que a contratação desses jogadores que tecnicamente sobram na Série B, que tem que ser o objetivo do Atlético, combinadas com alguns jogadores experientes na Série B, destaques da Série B, como é o caso do volante Falcão, por exemplo, e de alguns estrangeiros mais disponíveis, como aconteceu com o Raim Palácios, podem formar, juntamente com uma utilização inteligente das categorias de base, um elenco mais do que suficiente para que o Atlético atinja os seus objetivos em 2025, mas principalmente ao final do ano, tenha um elenco que possa ser moldado para se transformar rapidamente em uma equipe competitiva também na Série A. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, como formar esse elenco, como esse elenco está hoje, que peças faltam, e para isso a gente vai trocar rapidinho de tela e vamos por uma tier list montada especificamente para o vídeo de hoje. Voltamos então com a nossa tier list já em tela, pessoal, e como vocês podem ver, parcialmente preenchida. Eu coloquei previamente na nossa tier list os jogadores que estão de saída do clube, são eles: o Lucas Diório, que inclusive já chegou a fazer exames para deixar o Atlético aí nos próximos dias, o Gonzalo Mastriani, que tem negociações avançadas com o Vitória, o Bruno Zapelli, que atraiu o interesse do Racing lá da Argentina e também da Udinese da Itália. A tendência é que ele deixe o clube, é um jogador que não é condizente com a realidade que o Atlético vai enfrentar em 2025. O Agustin Canóbio, que está em vias aí de ser anunciado como reforço do Fluminense. O Matheus Gamarra, que embora não tenha uma oferta formal na mesa do Atlético nesse momento, sabe que se chegar uma oferta condizente com as expectativas do clube, ele pode deixar o Atlético. Além dele, jogadores como o Madson, que renovou o contrato até o finalzinho de janeiro para poder se recuperar da lesão que sofreu na temporada passada e na sequência deve deixar o clube. Era uma decisão que já tinha sido tomada em 2024 mesmo. Tomás Coelho interessou ao Vasco, interessa ao Grêmio, e a tendência natural é que não fique no Atlético para o restante da temporada. Leonardo Godoy, que tem negociações aí muito avançadas para reforçar o Santos por empréstimo em 2025, assim como o Lucas Esquivel, que interessa ao River Plate, que gostaria de contar com ele aí no seu elenco. Além desses jogadores, estão afastados o zagueiro Kaique Rocha, que tem contrato longo com o Atlético, então o Atlético aguarda a chegada de uma proposta para poder se desfazer desse jogador, né, ou em definitivo, ou por empréstimo. A tendência é que ele não permaneça no grupo para essa temporada. Felizmente, teve um ano muito ruim em 2024, especialmente ali de abril, maio para frente. E além deles, Gonzalo Mastriani, Thiago Heleno e Pablo, zagueiro Thiago Heleno, centroavante Pablo, que tem reunião com a diretoria do Atlético Paranaense na tarde de hoje, quinta-feira, dia 9, para definirem aí os seus futuros, eventuais decisões de contrato. A tendência é que os dois também não permaneçam. Então, gente, considerando todas essas saídas e também as chegadas já anunciadas, mais o Dudu, que não foi anunciado ainda, mas sabe-se que será reforço do Atlético, como é que está o nosso elenco? O que a gente pode esperar do Furacão na próxima temporada? O Atlético terá, e aí eu vou precisar pedir licença para vocês para olhar na lateral aqui para poder movimentar a nossa tier list. Terá Mikael no gol, Léo Link como reserva imediato e o Matheus Soares como terceira opção da baliza, né, do gol. Na lateral direita, a tendência é que nós tenhamos o Dudu. Como é o único que não foi anunciado ainda, ele não consta no site oficial como jogador do Atlético, então eu acabei precisando pegar uma foto dele com a camisa do Fortaleza para participar aqui da nossa tier list. Quem também deve estar na lateral direita do Atlético ao longo do ano é o Raim Palácios. Na sequência, no miolo de zaga, a gente tem Lucas Beleze, que acabou ganhando a posição na reta final do Campeonato Brasileiro, junto com o Léo Pelé. Na verdade, só Léo, né? Eu tenho que me acostumar a não chamá-lo de Léo Pelé. Na lateral esquerda, começa o ano o Fernando, que foi destaque da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro até ser contratado pelo Atlético. A gente deve ter também, vamos ver aqui, Felipinho e Raul no meio de campo, juntamente com, vamos pegar aqui o João Cruz está aqui. E além deles, a gente teria que ter na parte da frente o Julimar e o Luiz Fernando, sendo que haveria um espaço aí para um centroavante. Então a gente já vai começar a encontrar aí uma necessidade desse elenco. No banco de reservas, a gente teria que contar com o Marcos André, jogador das categorias de base do Atlético,
o Arthur Dias, jogador das categorias de base do Atlético, o Leonardo Derrick, jogador das categorias de base do Atlético. Então aqui a gente acaba entendendo, talvez até a gente possa colocar o Arthur Dias aqui como composição de elenco, a necessidade da contratação de mais um zagueiro, então a gente tem um zagueiro e um centroavante até agora. Além disso, a gente tem o Falcão nesse meio de campo, a gente poderia contar com o Carlos Eduardo Biro como uma opção, mas o Atlético precisa, e isso é uma necessidade aí imperiosa, da contratação de um volante com um pouco mais de capacidade de circulação de bola, que consiga dar mais ritmo para jogadas, que consiga trazer um pouco de fluidez para o jogo do Atlético. A grande maioria dos volantes que nós temos no elenco hoje, o Filipinho, o Falcão, o próprio Raul, não são jogadores com essa característica. O Atlético realmente ainda precisa encontrar no mercado esse volante com maior poder de articulação. Então a gente tem até agora, em termos de necessidades de reforços, um zagueiro, um volante e um centroavante. Na sequência, a gente teria que ter Dudu no meio de campo. Dudu que, inclusive, infelizmente sofreu uma lesão no ombro, deve ficar afastado aí de 2 a 3 meses em um primeiro momento para recuperação, mas que conta-se, espera-se que ele possa ajudar ao longo desse ano. Tomara que ele se recupere o mais rapidamente possível e consiga realmente se firmar. Quem acompanha o Dudu nas categorias de base sabe do talento que ele tem. Além deles, como é que eu montaria o elenco? O Leozinho foi contratado como ponta direita, então ele certamente teria um espaço nesse elenco. O Emerson, que na temporada passada foi utilizado muito pelo lado, pode funcionar como centroavante, mas pode funcionar também como jogador de lado de campo. Então, gente, o que a gente percebe é que o Atlético poderia ainda utilizar Matheus Babi, que voltou de empréstimo recentemente e que fez um bom amistoso contra o Andraus. Vamos verificar se de repente numa Série B de Campeonato Brasileiro ele não pode ajudar. Eu acho que em um primeiro momento contratar 2 centroavantes, como tem muita gente falando, talvez seja um exagero. Talvez seja um momento de realmente dar um pouquinho de cancha para Matheus Babi, para Luciana Reagada, que também voltou e tem trabalhado com o elenco, de uma maneira que eles possam eventualmente se provar ou não, porque a gente ainda tem um mercado de abril e maio, e se for o caso de nenhum deles acabar correspondendo, o Atlético vai ter a oportunidade de ir ao mercado em busca de mais alguns jogadores. Isso pode incluir destaques de campeonatos estaduais, pode incluir jogadores que acabaram perdendo espaço nos seus clubes, jogadores que estejam em reta final de contrato no futebol da Europa. As oportunidades em abril serão diferentes, então eu acredito que nesse momento o Atlético deve focar esforços em 3 contratações pontuais. Um zagueiro, preferencialmente um zagueiro experiente, com capacidade física para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e que possa competir com o Lucas Belezi pela titularidade pelo lado direito da defesa. A gente precisa de um volante com capacidade de articulação de jogo, né, para poder realmente ser esse pensador, como foi o Fernandinho em muitos momentos, né? Infelizmente não permaneceu. Todo mundo sabe que eu era a favor da continuidade dele. E eu acho que o Atlético precisa de pelo menos mais um jogador de lado de campo, para não precisar sacrificar jogadores como o Emerson pelo lado, que nas categorias de base, nos tempos recentes, sempre foi um atacante de referência. Acredito que ele possa render melhor assim, e que deva inclusive ser testado assim no Campeonato Paranaense. Então o Atlético realmente precisa de um zagueiro, um volante e um atacante de lado de campo, com vistas a precisar de um centroavante talvez ali para abril, maio, quando o Atlético terá outras oportunidades de mercado. E quem seriam esses jogadores, considerando aquilo que circulou pela imprensa nos últimos dias? A gente volta aí num minutinho para falar sobre isso. Voltamos então com 3 novidades aí Voltamos aí com 3 novidades na nossa tier list. A primeira delas, o zagueiro Léo Coelho, do Peñarol, e um jogador que o Atlético já acompanha e pelo qual conversas podem avançar assim que o Atlético conseguir dar saída para algum defensor, que poderia ser o Thiago Heleno, poderia ser o Matheus Gamarra. O Atlético tem trabalhado, a diretoria tem trabalhado de uma maneira onde eles dão saída a um jogador que tem saída projetada, para logo na sequência engajar rapidamente na negociação pela reposição, como aconteceu com o Dudu, por exemplo, assim que se encaminhou a saída do Leonardo Godoy para o Santos. Então o Léo Coelho pode ser uma opção, tá? Eu vou colocá-lo aqui na equipe reserva, mas tenho em mente que nada impediria que ele assumisse a vaga do do Lucas Belezi na equipe principal. Volante, quem é que o Atlético pode contratar como volante? Eu gosto muito da opção Leonardo Gil, Léo Gil,
um volante meio-campista argentino que já passou inclusive pelo Vasco da Gama aqui no futebol brasileiro e com o qual que passou pela mesa do Atlético. O Atlético poderia negociar com o jogador, acho até que faria muito mais sentido, é um jogador muito mais um encaixe muito mais natural num Atlético que tecnicamente tende a ser dominante na Série B em termos de circulação de bola, em termos de controle de jogo, do que o Felipe Machado, por exemplo, que é um jogador muito competente, mas com uma característica bem diferente. Em termos de jogador de lado de campo, quem é que eu monitoraria? Eu acredito que o Wellington Matheus, que o Thiago Marquezini trouxe a informação de que negocia com o Atlético, o que interessa é o Atlético, que disputou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Goiás e foi bastante produtivo pelo lado de campo, poderia auxiliar bastante na formação desse elenco, e fica restando somente o centroavante, e isso passa a ser realmente um grande mistério, porque o Atlético conversou com alguns jogadores, ou sondou a situação de alguns jogadores, inclusive o Bruno Nasta, artilheiro da Série B da Superliga Argentina na última temporada, esteve conversando com o Francisco Fidriewiczelski, salvo engano, que é o polaco, né? Mas esse infelizmente encaminhou a sua ida ao Independiente Medellín, lá da Colômbia, tende a não reforçar o Atlético. Então, gente, reforços que o Atlético precisa: um centroavante, um volante, um zagueiro e um atacante de lado de campo, sendo que o centroavante nesse momento não há um indicativo no mercado sobre quem poderia ser esse alvo do Atlético. Eu acredito que com essa equipe, o Atlético tende a começar o ano muito bem formado, logicamente com essa equipe mais do centroavante, e que em caso de necessidade de contratação de outros jogadores, porque alguém não rendeu como esperado, porque alguém se lesionou, como aí aconteceu com o Dudu, essas correções, esses ajustes poderiam ser feitos aí sem maiores prejuízos ali para o mercado de abril, maio, quando o Atlético terá a oportunidade de conhecer novos nomes. O mercado, infelizmente, de janeiro, acredito que tende a ter um pouco menos de opções, na minha modesta visão. E deixa eu encerrar aqui a tier list, a gente já volta para arrematar esse vídeo de hoje. Voltando então para a tela cheia, pessoal, para arrematar o vídeo de hoje, dizendo que, como vocês podem perceber, eu não sou da turma que acredita que o Atlético ainda precisa de 6, 7, 8 peças para formar o seu elenco. Eu acho que 3, 4 peças bem escolhidas são suficientes para fechar esse elenco para esse início de temporada, e que qualquer necessidade posterior que surja pode ser corrigida na próxima janela de transferências. Além disso, com 3, 4 nomes bem escolhidos, eu acredito que o Atlético já se coloca em posição de favorito à conquista do título do Campeonato Paranaense, como um clube capaz de fazer uma campanha digna na Copa do Brasil e de ser favorito também à conquista do acesso e à conquista do título, por que não, da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso contando com jogadores que na Série B tendem a sobrar e que na Série A tendem a ser minimamente úteis a maior parte deles, assim como jogadores das categorias de base ganharam um espaço especial nessa minha formatação de elenco, nesse meu planejamento, entre aspas, nessa nossa simulação, porque eu acredito que isso é fundamental para o Atlético. São jogadores com teto técnico mais alto do que aquilo que o mercado vai oferecer para um Atlético em Série B de Campeonato Brasileiro, e eu acredito principalmente que um ano com Série B e Campeonato Paranaense, principalmente Campeonato Paranaense, o Atlético tem que sim dar espaço, dar cancha para esses meninos, para poder entender com quem vai poder contar ou não em 2026, em 2027, aí para aspirar a coisas maiores. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários. Gostaram das minhas ideias? Acham que o Atlético precisa de mais reforços, de menos reforços? Contem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe o conteúdo nas redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por um preço simbólico de R$ 4,99 por mês, você tem direito a acessar o grupo de WhatsApp exclusivo para membros, para interagir diretamente comigo numa base diária e falar sobre o Furacão, direito de prioridade no recebimento de resposta dos vídeos aqui do canal, além de acesso a uma série de conteúdos exclusivos. E então é isso, pessoal. A gente volta a falar do Atlético Paranaense na noite de hoje aqui no canal Palavra Atleticano, com o pós-jogo de Osasco, Audax e Atlético Paranaense pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.